Você já imaginou assistir a um anime sobre garotas que jogam games de luta? E descobrir que Street Fighter está muito mais presente nessa história do que você imaginava? Pois é, o novo anime Garotas Não Jogam Games de Luta está chamando a atenção justamente por colocar os jogos de luta no centro da história. E é interessante porque, mesmo quando Street Fighter não é o protagonista, a franquia da Capcom aparece em vários lugares completamente inesperados. E hoje eu quero te mostrar 5 obras em que personagens ou referências de Street Fighter apareceram. Algumas delas provavelmente você já conhece, mas talvez nunca tenha percebido a presença de Ryu, Ken, Chun-Li e companhia. E essa última da lista é praticamente uma carta de amor aos jogos de luta dos anos 90. Mas antes, vamos entender por que esse novo anime é tão interessante para quem acompanha Street Fighter e a história dos fighting games. Garotas Não Jogam Games de Luta acompanha personagens que têm uma relação muito forte com games de luta, trazendo aquela experiência que muita gente da comunidade conhece muito bem: rivalidade, derrota, revanche e aquela sensação de que você simplesmente precisa ganhar a próxima partida. E isso é importante porque jogos de luta não são apenas sobre apertar botões. Existe toda uma cultura ao redor deles. Existe o jogador que escolhe sempre o mesmo personagem, o amigo que fica irritado porque perdeu, aquele cara que passa horas treinando um combo e principalmente aquela rivalidade que começa dentro do jogo e acaba criando uma amizade fora dele. E poucas franquias representam isso tão bem quanto Street Fighter. Os personagens se tornaram tão conhecidos que ultrapassaram completamente os videogames, se tornando ícones da cultura pop mundial. E é exatamente aí que começa a nossa lista. Em quinto lugar temos City Hunter de 1993, mas calma, não tô falando do anime, eu tô falando daquele filme de Hong Kong estrelado por Jack Chan. E se você conhece essa cena, provavelmente já está imaginando exatamente do que eu estou falando. Em determinado momento no filme, Jack Chan entra em uma sequência de luta completamente insana, que faz uma paródia direta de Street Fighter 2. E o melhor, ele acaba se transformando em Chun-Li. Sim, Jack Chan vestida de Chun-Li. E não simplesmente uma referência rápida. A sequência brinca diretamente com os elementos de Street Fighter, reproduzindo golpes, poses e situações que os fãs imediatamente reconhecem. E justamente por ser tão absurda, a cena acabou se tornando uma das referências mais lembradas de Street Fighter no cinema. E o mais interessante é o momento em que isso aconteceu. Estamos falando de 1993. Street Fighter 2 estava no auge da sua popularidade e os personagens já eram reconhecidos mundialmente. Então, quando Jack aparece caracterizado como Chun-Li, o público entende imediatamente a piada. Isso mostra o tamanho que Street Fighter já tinha naquela época. Agora, se você acha que uma paródia de Street Fighter feita pelo Jack Chan já é algo estranho, a próxima obra consegue ser ainda mais curiosa. E ela é Future Cops, também de 1993. Se você nunca ouviu falar desse filme, não se preocupe. Future Cops é uma produção de Hong Kong que se inspira descaradamente em Street Fighter 2. E quando eu digo se inspira, pode colocar muitas aspas nessas palavras. O filme pega elementos, personagens e conceitos de Street Fighter e transforma tudo em uma espécie de ficção científica cheia de artes marciais, viagem no tempo e versões extremamente peculiares dos lutadores. É praticamente como se alguém tivesse olhado para Street Fighter 2 e pensado: se a gente colocasse tudo isso aí num filme de ficção científica, hein? O resultado é tão estranho que acabou se tornando justamente uma das maiores curiosidades para os fãs da franquia. Os personagens possuem características claramente inspiradas nos lutadores de Street Fighter. Você consegue reconhecer referências a Ryu, Ken, Chun-Li, Gaio e outros personagens. Mas existe um detalhe importante: esse não é um filme oficial de Street Fighter, é uma produção que aproveitava a enorme popularidade da franquia naquele período para criar sua própria versão dos personagens. E isso torna o filme ainda mais interessante historicamente, porque mostra que Street Fighter 2 já era tão grande que outras produções queriam pegar carona naquele sucesso. E se você acha curioso essas duas obras de como Street Fighter saiu dos videogames, deixa eu te mostrar uma produção da Disney, que é Detona Ralph. Quando a Disney decidiu fazer uma animação sobre videogames, seria praticamente impossível ignorar Street Fighter.
E logo no começo do filme, temos algumas das participações mais divertidas da franquia, porque Street Fighter não aparece apenas em uma cena, os personagens estão espalhados pelo universo do filme. Um dos momentos mais legais acontece logo no início, quando Ralph participa de uma reunião de vilões de videogame. E entre os participantes está ninguém menos do que Bison, o grande vilão de Street Fighter. Zangief também participa da roda de conversa, aparecendo ao lado de outros vilões clássicos de videogame. É uma cena que funciona muito bem porque coloca os personagens de diferentes franquias juntos, como se todos eles fizessem parte da mesma comunidade de vilões. E aí vem uma das aparições mais divertidas. Em outro momento do filme, Ryu e Ken aparecem dentro de uma máquina de fliperama, e a conversa entre eles dois é uma pequena brincadeira com a personalidade dos personagens e com aquela situação clássica dos fliperamas, onde um jogador termina a partida e simplesmente vai embora, o famoso Rage Quit, enquanto o outro fica tentando entender o que aconteceu. É uma referência rápida, mas extremamente divertida para quem conhece a franquia. E o filme ainda vai além. Street Fighter também aparece em meio aos cenários e multidões. Personagens como Chun-Li e Camille podem ser vistas em diferentes momentos, funcionando como parte daquele gigantesco universo de videogames que a Disney criou. E esse é justamente um dos detalhes mais legais de Detona Ralph. Você não precisa necessariamente estar procurando Street Fighter para encontrar Street Fighter. Os personagens simplesmente estão ali. É quase como uma caça ao tesouro para quem conhece o jogo. E isso é importante porque Detona Ralph não se trata de Street Fighter apenas, como uma franquia famosa. Ele coloca seus personagens lado a lado com alguns dos maiores ícones da história dos games. Mas existe outra produção que levou essa ideia de reunir personagens famosos a um nível gigantesco. Estamos falando de Jogador Número 1. O filme, dirigido por Steven Spielberg, é praticamente uma caça ao tesouro para quem cresceu jogando videogame. O universo de Jogador Número 1 está cheio de referências à cultura pop, games, filmes, músicas e personagens famosos. E Street Fighter também aparece numa gigantesca mistura. O interessante aqui é que a franquia não precisa ser protagonista para chamar a atenção. Basta um personagem conhecido aparecer rapidamente na multidão e imediatamente o fã reconhece. Porque existe uma diferença enorme entre um personagem famoso dentro do seu próprio jogo e um personagem que consegue ser reconhecido mesmo quando aparece rapidamente em outra obra. E agora chegamos ao primeiro lugar, e se você gosta de Street Fighter, jogos de luta e da cultura gamer, eu tenho certeza que você já esperava que esse anime estivesse aqui. Não estamos falando apenas de uma participação rápida, e sim, Street Fighter faz parte da própria identidade da obra. High Score Girl acompanha a relação entre os jogadores durante a era de ouro dos arcades no Japão. E quem viveu essa época sabe que falar dos arcades dos anos 90 sem falar de Street Fighter é praticamente impossível. Street Fighter 2 foi um dos grandes responsáveis por transformar os fliperamas em verdadeiros campos de batalha. E High Score Girl consegue capturar exatamente essa sensação. A obra mostra personagens jogando, competindo e desenvolvendo suas relações através dos videogames. E Street Fighter não está ali apenas como decoração. O jogo faz parte da narrativa. É através dele que os personagens se enfrentam, criam rivalidades e desenvolvem sentimentos uns pelos outros. E talvez seja justamente por isso que essa obra combina tanto com a ideia de garotas não jogam jogos de luta. Porque existe algo muito interessante acontecendo aqui. Durante muito tempo, videogames de luta foram tratados como simplesmente entretenimento. Mas obras como High Score Girl mostram que eles também podem ser usados para contar histórias sobre amizades, rivalidades, amadurecimento e até relacionamentos. E é justamente isso que torna Street Fighter tão interessante. Seus personagens se tornaram símbolos intergeracionais. E agora, com uma nova geração de obras falando novamente sobre garotas, videogame e games de luta, fica ainda mais evidente como essa cultura ainda continua viva e muito forte. Mas me diz aí, qual dessas 5 aparições você já conhecia? Ou deixa aí nos comentários também se você conhece outra obra em que Street Fighter aparece e que deveria estar nessa lista. Aproveita e se inscreve para não perder os próximos conteúdos, deixa o like no vídeo e se tiver a opção de hypar, deixa o seu hypazinho também para ajudar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo de curiosidades e nossas lives semanais. Tamo junto!